Olá meninas e meninos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Ana Rita, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem já me acompanha, muito obrigado por voltar. Como vocês viram, nós iremos fazer um bombom no pote. Você pode vender como bombom no pote, ou se você estiver vendo antes da Páscoa, você pode vender também como ovo de colher no pote. Tem muitas pessoas que não compram ovo de Páscoa pelo simbolismo fala mesmo, simbolismo por causa do formato do ovo, mas ama comprar chocolate. Então compra a caixa de bombom e tudo, e como o ovo de Páscoa vai estar muito caro esse ano, por que não vender ou dar para os seus familiares um bombonzinho no pote? Bom, nós iremos começar com o recheio, sendo que o recheio é opcional, certo? Eu vou fazer um recheio aqui, mas você pode usar o recheio da sua preferência. Vamos usar margarina para o recheio, açúcar, leite em pó. Iremos usar aqui uma vasilhinha de vidro. Essa aqui é com tampa assim, não é plástica, não pode ser plástico aqui. Esse aqui foi de um palmito que eu comprei, e aí eu guardo para minhas receitazinhas. Água bem quente, certo? E as vasilhas de medida. Eu vou colocar o meu nessa vasilhinha aqui, ó. Mas você pode colocar na vasilhinha que você quiser. Pode ser menor, pode ser maior. Depende muito da quantidade que você vai fazer, entendeu? Aqui, para o ovos, o chocolate, eu vou usar o chocolate de confeiteiro da Harrods, porque eu gosto muito da Harrods. E vou fazer um com o chocolate nobre. Aqui foi minha filha Salinha que me deu, então eu vou usufruir. Bom, também uma panela de pressão. Uma panela com uma vasilha de vidro, não pode ser plástico, de vidro, que tem que caber dentro da panela. E é um vidro que não quebre, porque aqui eu vou colocar água quente. Para quem não tem micro-ondas, eu vou ensinar como fazer em banho-maria. Vou dar duas formas, em banho-maria e no micro-ondas, para vocês verem que não tem diferença nenhuma, certo? Aqui eu vou começar a fazer o recheio. Aqui no liquidificador, esse aqui que eu vou fazer, esse recheio aqui, vai ser 2 medidas de leite condensado, certo? Mas você pode fazer só um também. Esse pacotinho de leite em pó aqui, 200 gramas, ele vai servir para as duas medidas. Então aqui você vai fazer o que? A água ferveu bem. Eu tenho aqui uma xícara de 250 ml. A Ana Rita, eu não tenho dessa xícara medida. Como é que eu posso fazer? Você pode usar um copo. Você pode usar outro tipo de xícara que você tiver, contanto que o copo, quando você coloque água bem quente, não estoure, certo? Essa xícara aqui, ela vai equivaler, cada um duas medidas dessas, certo? Aqui eu vou colocar primeiramente uma medida de água bem quente. A água você tem que deixar ferver bem. Quando você for colocar ferver, nunca coloque a quantidade certa, coloque a mais. Tipo, eu vou usar uma xícara. Então você coloca na hora de ferver, você coloca mais uma xícara, porque ela vai evaporar, e aí para não ficar menos. Quando a água ferver bem, você vai pegar essa água, virar, colocar no liquidificador. Tem que ser bem quente, viu gente? Para poder dissolver o jominho do açúcar. Aí agora aqui eu irei colocar 2 medidas de açúcar. Ana Rita, eu não uso açúcar porque eu não gosto, porque eu não posso. Eu quero fazer esse leite condensado diet. Bom, se você vai usar o adoçante culinário forno de fogão,
você vai usar metade da medida de açúcar. Tipo, eu vou usar 2 medidas dessa de açúcar. Você vai colocar uma medida só de adoçante. Tem que ser forno de fogão? Tem. Por quê? Porque como aqui eu vou fazer um brigadeiro, então ele vai ao fogo, tem que ser o adoçante forno de fogão. Relembrando, aqui eu coloquei uma medida de água bem quente. E agora eu vou colocar 2 medidas de açúcar. Irei colocar também 2 medidas de leite em pó. Pega, fala pra mim, por favor. O leite em pó eu não vou colocar na xícara para medir. Por quê? Porque como eu já tenho o costume de fazer e eu sei, eu tenho certeza que aqui 200 gramas de leite em pó equivale a 2 medidas dessa de xícara, então eu não vou precisar colocar lá. Mas se por um acaso você vai fazer, você não tem a xícara medida, vai fazer em um copo o uso da xícara, você vai medir o leite, você vai colocar na vasilha o leite e aí vai colocar em uma vasilha plástica, depois vai vir colocar 2 medidas de açúcar. Colocar em outra vasilha, ou então pode misturar na hora, certo? Mas aqui eu não vou colocar. Vou dar aqui uma batidinha de leve. E agora aqui eu irei colocar a margarina. Ah, outra coisa. Vamos dizer que você não usa o leite integral, porque aqui eu estou usando o leite integral. Você só usa leite desnatado, semi-desnatado, ou instantâneo que for. Você vai fazer da mesma forma. Qual a diferença de um leite para o outro? É que como o leite integral, ele tem mais gordura. Então seu leite condensado vai ficar mais grosso. Se você vai fazer com leite sem lactose, ou desnatado, semi-desnatado, o seu leite condensado ele vai ficar mais ralo, mas é normal, certo? Para quem já usa, que compra no supermercado, o leite condensado, desnatado, semi-desnatado ou sem lactose, conhece já a espessura do leite. Aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa bem generosa de margarina. Ana Rita, eu não uso margarina. Eu posso colocar manteiga? Pode. Pode ser margarina com sal, eu uso com sal. Pode ser sem sal, pode ser sem sal. Não influencia não, certo? Só não pode ser o hidrogenado nem banho. Aqui, além da água que tem que estar super extra quente, que é um pulo gato para dissolver bem o açúcar, aqui também é outro ponto crucial. Você não pode bater com menos de 3 minutos. De 3 a 5 minutos você vai batendo o seu leite condensado. Não deixa menos de 3 minutos, certo? Você pode colocar no celular para despertar 3 minutos. Olha a consistência, se não for jogar, você coloca mais um pouquinho, mais 1 minuto ou 2 no máximo, certo? Eu vou deixar batendo aqui 3 minutos, daqui a pouco eu volto. Aqui, ó, gente, já tá pronto. Só que, ó, você viu que tá mais ralo, certo? Mas eu fiz assim mesmo, por quê? Porque para recheio. Então, como eu vou fazer o recheio, para recheio, em vez de ter que colocar creme de leite, para poder ele ficar mais ralo, não ficar aquele brigadeiro duro, então eu já fiz ele assim mesmo. Por isso que eu coloquei 2 colheres bem cheias de margarina. Mas se você quiser um leite condensado
ele bem grosso, você diminui a margarina. Por quê? Porque tem a gordura do leite em pó. E aí quando você coloca a gordura da margarina, ele fica, aqui a margarina faz com que ele fique mais rápido. Mas eu fiz assim mesmo, porque eu quis. Aí aqui eu vou colocar na vasilha de vidro uma parte. A outra coisa, se você colocar ele na geladeira, porque aqui ele tá bem quente, mas se você colocar na geladeira, ele dá uma engrossada, viu? Aqui eu vou tampar, bem tampadinho, lembrando que a vasilha tem que ser assim, não pode ser plástico. Aqui a minha panela de pressão ela tá com água, não tá até em cima não, tá? Mais da metade. Aqui eu vou pegar. O que você vai fazer ainda? Aqui eu irei fazer o doce de leite. Se você quiser um doce de leite com sabor de chocolate, quando você fizer aqui, você já coloca ou cacau em pó, porque o cacau em pó faz com que não fique muito doce, ou o próprio chocolate. Não indico fazer com achocolatado, porque senão seu doce vai ficar muito doce. Aí eu vou enrolar aqui bem enroladinho. Tem que ser, gente, bem enrolado. Por quê? Porque como aqui é vidro, então você vai colocar na panela de pressão para não estourar o vidro, certo? Se quiser colocar 3 panos de prato, também pode colocar. Aí eu enrolei bem. Vou colocar ele aqui assim. Tá vendo? Vou fechar minha panela de pressão. Aqui, para quem nunca fez doce de leite na panela de pressão, eu vou lhe dar uma dica. Primeiro, depois que ele começar a sair o azinho por aqui, começar a fazer pressão, você vai colocar o celular para despertar 30 minutos. Ou então 40 minutos. Se você gosta daquele doce de leite bem moreninho, 40 minutos. Se você gosta daquele mais clarinho, 30 minutos. Porém, uma coisa que você não pode fazer de jeito de qualidade nenhuma, levantar o pininho para tirar a pressão. Não pode. Presta atenção. Ficou aqui 30 ou 40 minutos. Desliga o fogo. Deixa sair o ar por ele mesmo. Não mexe. Se você quiser fazer em um dia de noite, vai fazer de noite. Pra poder olhar só de manhã, ou fazer de manhã, olhar só de tardinha, tudo bem. Mas você não mexe. Desligou o fogo, deixa lá, não mexe. Deixa sair o ar por ele mesmo, certo? Porque senão vai estourar tudo. Aí, quando tô aqui 30 ou 40 minutos, quando começar a sair aqui o fazer aquela zoadinha, começa a dar pressão. E depois desliga o fogo, deixa quietinho. Aí você vai fazer o seu doce de leite. E com esse aqui eu vou fazer o leite condensado. Eu vou mudar de... Eu vou fazer o leite, o brigadeiro, viu, gente? Perdão. Aqui eu já transferi o leite condensado para uma panelinha. Se você nunca fez brigadeiro, nunca fez nenhum creme assim, primeira coisa, nunca use uma panela fina, fundo fino. Se você não tem uma panela de fundo mais grosso, use uma panela de pressão, que ela é bem grossinha. E nunca faça em fogo alto. Por quê? Porque queima e fica horrível seu creme, seu brigadeiro, certo? Aqui nesse aqui eu vou fazer um brigadeiro neutro. Não irei colocar mais margarina, por quê? Porque eu já coloquei a margarina no leite condensado quando eu fiz. E como eu coloquei para ficar um leite condensado
mais ralo, para não ter que colocar aqui creme de leite. Então eu coloquei 2 colheres generosas de margarina aqui. Para fazer o brigadeiro eu não irei colocar na margarina. Vou fazer um neutro, como eu falei. Vou dividir ele em 2 partes. Colocar, né, aqui uma parte eu vou colocar coco seco e na outra eu vou colocar, saborizar o brigadeiro com tutti-frutti. Você pode fazer também com suco Tang. Você pode fazer uma base, um brigadeiro sem sabor, dividir em partes e colocar suco Tang de morango, de abacaxi, de laranja, do que você quiser. E aí você vai fazer vários sabores de brigadeiro de limão, que é uma delícia, com uma base só, certo? Aí aqui eu vou sempre, para quem nunca fez, misturando aqui na parte do meio, que é onde pega, e aqui essa partezinha. Gente, se você nunca assistiu um vídeo meu, eu gosto muito de dar dicas, por quê? Porque tudo que eu faço aqui no canal é coisa que eu faço pra gente mesmo, pro dia a dia. Então, eu não pego receita pra passar aqui. Então, o que acontece? São coisas que eu já fiz 2, 3, 4, 5 vezes. Esse brigadeiro mesmo tem anos que eu faço. Esse leite condensado tem anos que eu faço tipo de leite condensado. Tipo, 20 e tantos anos. E aí o que acontece? Eu não gosto de fazer nada. Quando eu pego uma receita na internet pra fazer que não dá certo, a pessoa fala tudo, os ingredientes, tudo. E quando eu faço e não dá certo, eu me estresso. Então, o que acontece? Muitas das vezes não dá certo, aí eu faço segunda, eu faço terceira. E quando eu passo pra vocês, esse prato, quando eu faço, eu já sei o que deu tudo de errado e como fazer para não dar errado, para dar certo. É para quando vocês forem fazer, seguindo todos os passos que eu dou, você não perder ingrediente, nem ter que mandar a Ritinha aqui para ponte cair em Pojuca, certo? Em Pojuca não tem ponte, mas é uma forma de não xingar, certo? Aí eu falo pra ponte cair em Pojuca. Aí aqui tá no fogo baixo, tá vendo? Começou a já dar aquelas voadinhas, ó. Esse brigadeiro aqui meu, ele é muito bom para quem gosta de fazer vários sabores, como eu falei, né? Com uma base só. Se por acaso você vai fazer já o brigadeiro saborizado, esse já pode pensar, você já pode colocar o que você vai saborizar aqui. Se for, vamos dizer, se você for colocar o suco Tang, você já pode colocar diretamente aqui. Só que se você for fazer com essa essencinha que a gente mostrou, esse do frasquinho, não coloque logo. Por quê? Porque como ela é a base de álcool, mas não vai ficar seu recheio com os todos nem cheio de álcool, mas ele é a base de álcool. Ele vai fazer o que? Ele vai evaporar. Então, você vai ter que colocar muita quantidade para chegar ao gosto. Aí você deixa começar a ferver, assim, ganhando aqui que começou a ferver. Aí sim você vai colocar essa essênciazinha aqui, certo? Mas lembrando que o suco Tang ou o coco ralado, você já pode colocar para fazer de um sabor só. Tá vendo aqui, ó? Tava ralo o leite condensado, mas ó, como ele começou a engrossar. Se você for fazer com a margarina para fazer recheio, ele vai ficar bem grosso. Agora, se você quiser um leite condensado bem grosso, ou você coloca menos margarina, tipo
uma colher e meia, por exemplo, ou então 2 colheres, porém, sem ser colher de mãe, que eu coloquei colher de mãe, que é aquela colher bem generosa, tem que colocar 2 colheres, porém, mais rasa. Ou então uma generosa. Se você for usar o coco ralado, gente, se você for fazer para vender, é bom colocar o coco ralado seco. Não coloque o coco ralado seco. Coloque o coco ralado seco. Não coloque o coco ralado fresco. Por quê? Porque quando você coloca o coco ralado fresco, a durabilidade dele é bem menor. Certo? Mas se for por acaso você vai fazer para um aniversário, para uma festa, ou até mesmo para o dia para vocês, para o dia a dia, assim para vocês comerem, aí pode colocar o coco ralado fresco. Esse recheio serve tanto para bolo, para trufa, para o que você quiser. Gente, se vocês já estão gostando do vídeo, não esqueça de dar likezinho, viu? Se você não é inscrito no canal e está gostando da forma que eu ensino, não, que eu não sou culinarista nem chefe de cozinha. Eu sou uma dona de casa que eu gosto de comer. Então, você se inscreva no meu canal. Se não gostar, pelo menos curta, viu? Não deixa pro final não, porque a gente sempre esquece de dar o likezinho no final. E se achar que é muito bom meu vídeo, compartilhe com seus amigos, grupo do WhatsApp, Facebook, TikTok, que não pode falar o nome correto, né? Né, família? Não pode falar o nome correto, não, né? Tem que falar TikTok, né? Eu acho que pode. Então, TikTok, no Kawaii, no que você quiser. Agora, se não gostar, compartilhe naquele grupo que você detesta, que eles jogaram lá, sabe, que você detesta. Aí você joga naquele grupo. Ó, tá empurrando, cuidado pra pôr na volta. Aí aqui, ó, gente, ó, como já tá. Esse é o ponto. Tô com fome. Aí aqui eu vou desligar o fogo. Se você quiser mais ralo do que esse, não, perdão, gente, não é mais ralo que faz. Gente, eu não sou culineira, nem sou chefe de cozinha. Menos denso. Então, menos consistente. É, menos consistente. Então, você coloca aqui mais margarina. Ou então, o creme de leite. Ou então, um pouco de leite líquido. Só não pode ser o leite gelado. Leite líquido também serve também. Tem muita gente que só gosta de creme de leite, mas você pode colocar o leite líquido. Pode ser qualquer leite líquido que você tiver. Ah, mas eu não tenho leite líquido, eu só tenho leite em pó. Pega o seu leite em pó, mistura ele e transforma em leite líquido. Aí aqui eu vou transferir. Deixa ele dar uma esfriadinha. Porque se eu colocar ele muito quente nessa vasilha que é plástica aqui, vai derreter a vasilha. Então eu vou só dar uma esfriadinha, daqui a pouco eu volto. Aqui, ó, gente, eu dividi uma parte, coloquei aqui nessa xícara aqui. Porque se eu fosse esperar esfriar demais, ia demorar. E uma parte eu deixei aqui na panela. Essa parte aqui eu vou colocar o coco ralado. Analisar qual a quantidade de coco ralado. Depende da quantidade que você vai fazer do brigadeiro com coco. Então, algumas pessoas chamam de beijinho. Aí aqui depende da quantidade. Aí aqui eu vou deixar aqui. E esse aqui, vermelho, aqui, eu vou colocar
Quando você for fazer com essa esquentadinha, tem que você prestar atenção no cheiro. Nunca coloque muita. Coloque assim umas 5 gotinhas de essência. Aqui é o corantezinho, ó. Se você for fazer com sangue, você não precisa colocar a cor, né? Coloca o corantezinho. Por quê? Porque o sangue já vem, ali vem saborizado, ainda vem com a cor. Aí você dá uma cheiradinha, vê se tá o cheirinho, cheiro maravilhoso. Aí você vê, se não tá com cheiro da essência, você coloca mais um pouquinho, mas não coloque logo muito não. Aqui foi mesmo pra... Olha, desliga o fogo. E aí aqui eu vou transferir pra quando fizer quando eu fizer a casquinha, coloquei dentro. Mas só pode colocar o recheio na casquinha do bombom, ele frio. Aí aqui ele tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um fio plástico, um saco plástico assim um pouquinho, colocar aqui assim, tampar. Aí eu vou colocar na geladeira. Não coloque em cima e não coloque na parte de baixo, para não endurecer demais. E aqui esse eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar na vasilhinha, colocar um fio plástico e, como é que diz? Deixar gelar. Outra coisa. Mas eu não tenho fio plástico. Se quando você fizer qualquer recheio, ele tem aquela crostadinha ou ficar com o carocinho depois de frio, você pode pegar ele e bater ou no liquidificador ou na batedeira, porque aí ele fica com consistência adequada, certo? Aqui, ó, gente, é o chocolate, o meio amargo, o fracionado, a cobertura. E esse aqui é o da marca famosa Ao Leite. Esse aqui eu vou colocar, o fracionado, eu vou colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Não é minutos, são segundos. De 30 em 30 segundos eu abro o micro-ondas, vejo como é que tá, dou uma mexidinha. Se pegar demais eu coloco mais 30 segundos para não queimar, certo? E esse aqui eu vou dissolver em banho-maria. Uma coisa para Maria de primeira viagem, que chocolate detesta é água. Se seu chocolate tiver contato com água, você perde seu chocolate. Aí aqui eu coloquei água para dar uma fervidinha, tá vendo? Essa panela aqui, essa vasilha aqui de vidro que pode receber temperatura, ela tampa aqui, ó, tá vendo? Então não tem por onde a água sair. Aí aqui ela vai começar a derreter aqui. Rita, qual a melhor forma? É esse em banho-maria ou no micro-ondas? Eu prefiro no micro-ondas, porque o micro-ondas eu acho mais rápido e melhor. Mas para quem não tem micro-ondas, não vai ficar sem fazer por causa disso, né? Aí aqui, ó, já começou a derreter. Eu tinha colocado a água para dar uma esquentada primeiro. Se você tiver uma colher de pau grande, pode usar, que ainda é melhor. Mostra aqui, Mia, aqui dentro como a água tá fervendo. Olha como tá fervendo agora. Tá quente. Dessa maneira você tem que estar atento para não queimar seu chocolate.
como tá quente esse negócio. E abaixadinho. Abaixei. Eu coloquei no fogo na boca grande. Na boca grande. Na boca do fogão mais. Quando eu começando aqui da fervidinha, eu vou colocar esse aqui, que é a cobertura do micro-ondas. 10, 20, 30 segundos, viu, gente? Não são minutos, são segundos. Troquei aqui de colher, gente, porque o negócio tava me queimando aqui. Nossa. Esse é do micro-ondas. Depois dos 30 segundos. Tá sendo só ali? Aí esse aí, se passaram 30 segundos no micro-ondas, ou como ele já ficou, tá vendo? Pela quantidade. Quanto mais quantidade de chocolate você coloca, mais tempo demora para derreter. Como aí eu coloquei 200 gramas de chocolate, então derreteu já com 30 segundos. Como saber a quantidade de chocolate? Esse chocolate aqui, ó, como eu falei, aqui eu coloquei 200 gramas de chocolate cobertura, certo? Como saber a quantidade? Esse aqui, ó, do que vem esses pedaços assim do chocolate, a barra grande, e dividido em pedaços assim. Cada pedaço desse equivale a 100 gramas de chocolate. Então, eu coloquei duas dessas que equivale a 200 gramas. Voltando pro... Já ficou bom. Essas bolinhas aqui é porque no chocolate veio com castanha. Porque aquele que eu tinha colocado aqui, o primeiro, estava muito pouco, que minha filha Samir comeu o meu achando que era o dela. Aí sobrou só aquele pedacinho. Aí para não ficar muito pequenininho, muito pouco, eu peguei do dela agora e juntei aqui, que o dela é de castanha, para render mais, né? Aí aqui já tá bom. Cuidado para não se queimar. Elas querem ver. Mostra aí, Emília, para mim, pressão. Aí, ó, gente, o doce de leite já cozinhou. Aí eu já desliguei. E o ar tá vendo zoadinho do ar. Eu acho que não tá dando pra ouvir não, porque meu fone tá aqui na minha roupa. Vou ver. Aí significa que o ar tá saindo por ele mesmo. Você, pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixa o negócio lá, sair o ar todinho, esquece lá a panela de pressão, não suspende o pino, só quando sai o ar 100%. Da mesma forma, quando for abrir a vasilhinha de vidro lá dentro, você não tira logo de lá e destampa não. Deixa esfriar por causa do vapor que tá dentro para não estourar. Aí aqui, se você fosse fazer o ovo de Páscoa ou o bombom, você teria que esfriar bem, que chama temperagem, esse chocolate, porque esse é o nobre. O fracionado, cobertura não precisa, esse nobre prepara temperagem. Temperagem é o que? Esfriar ele bastante, para não ficar nem um pouquinho quente. Tem pessoas que colocam assim na pia, porque tá gelada, numa pedra de mármore, para ter aquele choquezinho, certo? Mas como aqui nós viemos fazer no pote, então não vai haver necessidade.
assim, ó. E aqui eu vou fazer isso, ó. E vou virar, ó. Você enche. Depois você vai e joga o chocolate na vasilha, tá vendo? Aí aqui eu vou colocar na geladeira. Aí eu posso colocar no freezer? Pode. Mas eu particularmente não gosto, porque eu fiz na parte de baixo da geladeira. Mas eu vou deixar esse aqui, porque para eu ver como é que vai ficar aqui essa casquinha, para ver se vai precisar dar mais uma camadinha, né? Mas aqui, ó, eu vou dar uma, porque ficou bem no fundo. Ficou bem no fundo, tá vendo? Mas não tem importância não, porque vocês vão ver como é que eu vou colocar ele. Vou colocar ele assim, ó. Tá vendo? Tem que colocar ele assim. Por quê? Porque aí o que tá embaixo vai vir pra aqui. Com a bunda pra cima. É, assim. Aí aqui agora, eu vou pegar o outro, que é o que tá no micro-ondas, bem mesmo. Tá vendo aqui o outro? E vou fazer a mesma coisa. Eu encho a vasilha. Porque assim você enchendo dá menos trabalho. Você coloca uma quantidade pouca para ir virando, tem mais trabalho. Aí eu viro com tudo, ó. Aqui pra não perder nenhum chocolate. Daí de novo meio o negócio. Não. Aqui é o outro, ó. Vou fazer um nessa vasilhinha aqui, tipo um pratinho. Você pode também fazer copinhos com aqueles copinhos de café. E aí, vender copinhos de chocolate. Em vez de colocar a parte que tampa, você faz o copinho aberto. Não deu outro coisinha ali mesmo. Ah, mas eu não tenho desse negocinho que você tá colocando aí. Como é que eu posso fazer? Bom, você pode dois um. Ou colocar papel manteiga na sua geladeira, na prateleira da sua geladeira. Por quê? Porque o chocolate que cair, que você tirar que tiver duro fora, você reaproveita, não perde nada. E aí você deixa ele esfriar para tirar o gelo. Depois que ele tirar o gelo, você pode trabalhar com ele da mesma forma. Ou então, eu não tenho papel manteiga, e agora como é que eu faço? Pega uma tampa plástica e coloca na tampa plástica todas as vasilhinhas e colocar a tampa plástica, essas tampas grandes de vasilha. E aí você
Aqui. Essas tampas assim, ó, tampa plástica. Ah, mas eu não tenho tampa grande assim. Pequena. Pode ser pequena. Ah, se você tiver. Contanto que não seja alumínio, porque o alumínio vai... dá muito calor. Ou então aquela... Se você tiver aquelas pastilheirazinhas plásticas na geladeira, que fica embaixo, você tira aquela pastilheirazinha e aí coloca em cima dela. Por quê? Porque aí você não vai perder nenhum chocolate, certo? Aí eu vou deixar lá ele ficar bom, daqui a pouco eu volto. Aqui, ó, gente, saiu todo o ar por ele mesmo. Eu não mexi, ó, vendo? Sem zoadinha nenhuma água, tá vendo? Não tem mais nenhumzinho aqui. Isso eu vou fazendo aqui agora porque não tem mais ar saindo nenhum. Se tivesse um pinguinho de arzinho saindo, eu não fazia isso. Aí aqui, ó. Aí o que eu vou fazer aqui? Como eu amarrei aqui a parte de cima, eu sei que a parte de cima dá pra cá e a parte de baixo pra cá. Aí eu vou pegar... Cai aquelas patas. Onde eu coloquei? Ah, aí dentro. Eu vou pegar aqui. Vou fazer isso aqui assim, ó. Tá quente. Só como eu não sou besta nem nada, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou levar para a pia. Vou fazer isso aqui, ó. Para tirar toda a água. Vou vir com o vasinho aqui assim, ó. Aí agora sim, com a minha luvinha, quem não tem luvinha vai com pano de prato. E vou sujar tudo. Pode pensar no chocolate. Quem que trabalha com chocolate que não suja tudo? Olha, tá vendo ainda a fumacinha? Aqui eu deixei 30 minutos. Depois que pegou a pressão, eu deixei 30 minutos cozinhando. Se você quiser mais escuro do que esse, você deixa 40 minutos. Antes que você vai abrir a tampa, o vaso agora, nem pensar. De jeito nenhum. Vou deixar aqui esfriar, vou tirar um pouquinho daqui assim. Pra quê? Pra a água da pia não bater aqui. Vou deixar ele esfriar, porque se eu tentar abrir agora, o vapor, que aqui cozinhou, né? Então o vapor tá aqui dentro. Aí vai, puf! Aí vou deixar esfriar. Depois que eu esfriar, eu abro. Ah, mas tá bonito, né? Ó. Aqui, será que essa parte aqui está mais clara do que a de cá? Por quê? Porque essa parte de cá fica mais em contato com a água. E esse aqui ficou menos, então essa parte aqui condiu mais. Mas quando você mexer, fica tudo a mesma cor. Só que você não pode colocar a panela de pressão. Vamos dizer, você colocou ele aqui dentro. Você não coloque água até aqui em cima. Só coloque água até cobrir o frasco, o vasinho. O frasco. Não coloque até em cima, porque senão vai começar a coisar. Quem trabalha com panela de pressão sabe, né? Quem cozinha. Mas sempre tem a marinheiro ou marinheiro de primeira viagem, então estou explicando. Não se coloca água até a boca da panela. Só água só para cobrir o vazio. Vou deixar esfriar, daqui a pouco eu volto. Aqui, ó, gente, ele tá quente ainda, mas não tá quentão como tava. Pena. Aí eu vou... Peraí. Ai, consegui. Aí abri aqui. Tá vendo que tá com duas cores. Aí eu vou dar uma mexidinha aqui. Se eu tivesse todo da mesma forma, ele não faria isso. Não vai precisar. Tá quente. Gente, tô pegando quente assim porque tô fazendo vídeo, viu?
aqui, não pode demorar muito. Aí, mais que a gente vai fazer, deixa esfriar. Ó, doce de leite, tá vendo? Aí agora eu vou colocar ele um pouco na geladeira para poder tirar a quentura. Daqui a pouco eu volto. Aqui, ó, gente, já tirei da geladeira. Ó, tá vendo aqui todo? Aqui com essa cor. Esse aqui ainda tá vendo? Aqui. E fumei aqui. E aqui tá, aqui não tá preto. Significa que pra desenformar esse aqui não tá bom ainda. Se fosse pra desenformar, esse aqui estaria bom, tá vendo? Aí pra desenformar, se você for fazer, se você dá uma apertadinha assim, ó, ele sai. Aí aqui tá assim. O que você faz? Antes de você desenformar, ó, bem assim com a faca. Se fosse o brigadeiro, ou perdão, o bombom, fiz tanto brigadeiro que eu tô confundindo. Se fosse o bombom aberto, aí você faria isso aqui, ó. Certo? Aí aqui eu vou colocar o bombom que eu tirei de lá, vou colocar aqui assim, e pra sair. Então eles em forma facinho quando tá. Aqui eu só dei uma camada de chocolate. Se você fosse fazer ele, por exemplo, desse jeito que eu vou fazer esse aqui, aí seria 2 camadas aqui, ó. Esse aqui eu já adiantei, tava solto, viu? Já tirei as laterais como eu tirei de cá, pra não ficar o vidro ficar maior do que o que já tá. E aqui eu dei 2 camadas de chocolate. Por quê? Porque esse aqui eu vou fazer assim. Se fosse fazer do jeito desses dois aqui, aí eu não faria isso. E esse aqui eu não vou tirar as rebarbas, vou deixar com as rebarbas, porque eu vou colocar ainda a cobertura. Aí aqui assim nesse eu vou colocar o doce de leite. Se por um acaso a Ana Rita vai ficar com uma camada só de chocolate, vai pegar mais recheio e aí vai ficar muito caro. Aí você pode fazer, se você vê que é mais vantagem colocar mais chocolate para colocar menos recheio, você coloca, certo? Aí aqui assim. Esse é qual? Esse é o 9. Não precisa colocar muito chocolate, porque aqui só é a parte de cima, a tampa. Aí aqui você vai levar para a geladeira, não da forma que você levou das primeiras vezes, virado, você leva assim mesmo. Esse aqui, não. Esse aqui, vou fazer o de brigadeiro de coco.
como ele é aberto, você tem que colocar. Aqui eu vou levar também de novo para a geladeira, para poder o brigadeiro dar engrossada, certo? Esse aqui eu vou colocar o brigadeiro de tutti-frutti. Aí vocês falam, se por acaso você assim, esse recheio é muito trabalhoso. Eu queria um recheio mais prático, mas até mais econômico. Eu vou deixar no primeiro comentário, né, me fala? Na descrição o link de 2 recheios que eu tenho no meu canal. Um chama de escondidinho de morango e o outro é de recheio com 3 ingredientes. Eles não levam leite condensado, um efeito no liquidificador. Bateu, pode usar, certo? E o outro é cozido, sem leite condensado também. Gente, se você chegar até esse momento do vídeo e não deu like, não esquece, viu? Dá o likezinho. Aí não esqueça também de compartilhar. Lembrando, você pode fazer o tamanho que você quiser. De um copinho de cafezinho até uma vasilha maior. Um bombonzão. Aí agora eu vou levar a geladeira. Daqui a pouco eu volto. Aqui, ó, meu povo, como ficou depois de pronto. Esse aqui é o de coco, que é o aberto. Vou comer. Esse aqui é o de doce de leite. Vou comer. E esse aqui é o de tutti-frutti. Vou comer. Com a sobra do chocolate, só me fez esse bombonzão, ficou enorme. E eu fiz esses mini ovinhos, ó. Você pode também fazer e vender. Certo? Ali tem mais. Aqui tem mais. E ainda sobrou mais lá. Então aqui vamos falar um pouco de preço. Eu gastei 200 gramas desse do hidrogenado, certo? Fiz 2, fiz mais esses. O que mais gasta aqui é o recheio. Então você tem que ver quanto vai dar a casquinha. De preferência, se for para vender, você faz todo o chocolate, as casquinhas. Com 80% do chocolate faz casquinhas. Deixa a casquinha prontinha. Aí depois você vai fazer o recheio. E aí com os 20% do chocolate que sobrou, você vai fazer a tampa. Se você fizer assim tampado. Se você fizer assim aberto, sempre dê uma caprichadinha em cima, porque aí vai valorizar o seu trabalho, as pessoas vão sentir aquela vontade de comer, certo? E, obviamente, não vai colocar tampinha, ou seja, você pode fazer com os 100% do chocolate as casquinhas, ok? Espero que vocês façam, que gostem. Se gostarem, curtam, compartilhem. Se inscrevam no meu canal se você não é inscrito. Ative o sininho para receber notificações. Bom apetite. E agora, Samir está atrás das câmeras, vai vir para frente das câmeras e eu vou tomar o lugar dela, porque ela vai provar para dizer a vocês se é bom ou não. Olha, minha vez de provar. Ó. Linda. Provar primeiro o recheio. Não dá pra saber ainda não.
Ainda bem que é tudo meu. Muito bom. Tá muito doce? Não. Tá pouquinho açúcar. O coco também tá bom, não tá aquele monte de coco que a pessoa sai entalando. Parecendo um ganso. Quantos pedacinhos da casquinha aí? Agora eu beneficio. É. Tá aprovado? Com certeza. Não, só vai estar aprovado quando terminar. Ó, a academia que me aguarde. Eu não Agora- tenho mal o que comer. Terminou de comer, eu falei o quê? Academia, porque eu sou fitness. Sou uma pessoa direita, rapaz. Vou pra academia daqui a uns 5 minutos. E aí, 100% aprovado. O resto é tudo meu também. espero que goste, curta, compartilhe. Não esqueça de compartilhar. Um beijo. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário. Um beijo no coração de cada um.